Olá pessoal, tudo bom com vocês? O passo a passo de hoje é desse caseado aqui, mais um caseado exclusivo aqui do canal. Olha que lindo esse caseado, gente. Tô muito apaixonada nele. Eu comecei ontem à noite, orava e pedia a Deus já sabedoria para estar fazendo os novos trabalhos, e aí surgiu esse caseado, que eu já vou gravar para vocês o passo a passo. Olha que lindo. Eu fiz a peça piloto e eu fui fazendo outras peças para ver se dava certo mesmo o caseado. E resolvi também fazer aqui, ó, no cantinho do pano de prato, porque nos outros eu faço aqui diferente. Então nesse eu resolvi fazer com o mesmo caseado, tá? Eu gostei muito do resultado e eu quero explicar para vocês, antes de começar na prática, eu quero explicar como que é esse caseado, tá bom? Porque aí você vai juntando o que você ouviu e o que você vai vendo. Aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 perninhas. Então, a gente vai estar fazendo 7 laçadas para depois fechar os pontos aos poucos, tá, gente? Tem aqui de correntinhas 5 correntinhas de separação. E aqui também tem mais 5 correntinhas para fechar o caseado. Vocês vão entender isso direitinho na hora que eu já estiver fazendo. Mas só para vocês verem como é feito aqui esse caseado. Gostaria muito que vocês comentassem se vocês já viram em algum lugar. Eu acredito que seja exclusividade aqui do canal, porque depois que o senhor me deu esse caseado, eu procurei em várias plataformas e não encontrei em nenhum lugar esse caseado. Mas se vocês de repente virem em algum lugar, aproveita e comenta aí, tá? Aqui eu usei o fio de polipropileno nesse azul aqui, que é um fio Rainha Moda, para estar confeccionando, mas vocês podem estar fazendo no fio da preferência de vocês. Aqui eu tenho outros fios de polipropileno e também tem um pano de prato aqui, ó, que eu deixei separadinho, que é o que eu vou estar fazendo junto com vocês. Esse pano aqui, ele tem várias cores, então eu vou estar usando esse fio verde aqui, que é um fio Rainha Moda. Esse fio é um fio grosso, tá? Muita gente me pergunta quando eu posto aqui as aulas. Eu trabalho para fazer os caseados e os barradinhos, fio de polipropileno grosso, Tex 350 e Tex 360 nos barradinhos. Então, ele é um fio grosso. Vou estar confeccionando com agulha de número 1,5, mas vocês podem usar a agulha aí, que vocês se adaptarem melhor. Então, esse caseado, ele requer mais atenção do que os outros que eu já mostrei aqui para vocês, tá? Uma pessoa iniciante, ela sim consegue fazer, mas requer um pouquinho mais de atenção do que os outros. Então, vamos lá para a aula. Espero muito que vocês consigam aprender, que eu consiga passar bem a aula para vocês e que vocês consigam fazer muito aí nos panos de prato de vocês, porque nos que eu fiz eu amei, gente. Olha o resultado desse caseado, que coisa mais linda. E aqui é a frente, ó. Fiz na parte de baixo também, onde a gente vai fazer o barradinho depois. Então, fiz em toda a volta do pano de prato e olha como fica na parte de trás, que bonito. Então, vamos lá para a aula. Vou iniciar aqui pela parte de baixo do pano de prato. Aqui nesse cantinho, eu já vou começar a fazer o caseado. Faço aqui o meu primeiro ponto. E aqui, ó, na parte de baixo, aqui bem no cantinho, eu vou dar a laçada aqui. Vou colocar agulha, faço aqui o primeiro furo no pano. Dou aqui uma laçada, mas eu não vou fechar ainda. Faço aqui o segundo furo, faço aqui o terceiro, ó, e o terceiro vai um pouquinho mais abaixo. O quarto, ele vai um pouquinho mais abaixo do que o terceiro. Já o quinto, ele vem no mesmo nível do terceiro caseado. É como uma escadinha, tendo cuidado sempre deles ficarem separados, ó. Aqui eu fiz esse primeiro não conta, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer aqui mais um furo, 6, e mais um furo aqui com espacinho 7. Então, será um total de 7 argolinhas, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque a primeira não conta, tá? Então, aqui nessa primeira laçada, eu puxo esses 2 pontos de uma vez. Aí, depois, a próxima laçada, eu vou puxando mais um ponto. A próxima laçada, eu puxo mais um. Será um total aqui, ó, de 7 laçadas que eu vou puxar esses 7 pontos que eu fiz. E aqui, eu fecho esse último. Aqui é o cantinho do pano de prato. Vou contar 5 correntinhas. E vou prender aqui, ó, com ponto baixíssimo entre esses 2 últimos pontinhos baixos. Então, vai ficar desse jeito aqui o cantinho do pano de prato, e todo o caseado vai ser dessa mesma forma.
Agora eu vou contar 5 correntinhas, que é o total de correntinhas que eu coloco de separação. Vou dar um espaço não muito grande, vou fazer aqui o primeiro furo. Prestem atenção na altura dos furos, ó. Vai ser um furo aqui menorzinho, um ao lado igual, aí eu desço aqui, ó, faço o meu terceiro furo, sem fechar os pontos, e desço mais um pouco para fazer o quarto. Então, fica uma escadinha, porque esse primeiro aqui não conta. Agora, eu volto e faço o quinto na altura do terceiro, que agora a escadinha tá subindo de novo, tá vendo? E agora eu faço mais 2 furos aqui, que é o de número 6 e o de número 7, que são os dois na mesma altura dos primeiros. Então, ficou assim, ó, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolinhas, lembrando que a gente não conta a primeira. Dou uma laçada aqui e puxo os 2 primeiros de uma vez. Novamente, dou uma laçada, puxo o terceiro, uma laçada o quarto, quinto, sexto e sétimo, e esse último aqui, que é as correntinhas daqui. Agora, eu vou contar 5 correntinhas novamente e vou fechar aqui, ó, entre esses 2 últimos aqui, eu faço um ponto baixíssimo, que vai fechar o caseado. Vai ficar desse jeito aqui. Novamente, eu vou contar 5 correntinhas para separar. 1, 2, 3, 4, 5. Faço aqui o meu primeiro furo, o segundo, que fica um ao lado do outro, já o terceiro já desço um pouquinho, o quarto eu desço mais ainda, o quinto eu já subo aqui para ficar na altura do terceiro, o sexto e o sétimo são como os primeiros, são menores o espaço e um ao lado do outro. Então, fica assim, desse jeito. Agora, eu dou uma laçada, puxo os 2 primeiros, uma laçada, puxo mais um, novamente uma laçada, mais um, e cada laçada eu vou puxando aqui, fechando um ponto, até fazer o total de 7 laçadas, fechando os 7 pontos que eu fiz. Faço 5 correntinhas, e entre esses 2 aqui primeiro, eu vou prender com um ponto baixíssimo, e vai deixar assim o caseado. Novamente, eu vou contar 5 correntinhas e vou estar fazendo a mesma repetição. Vai ser um furinho, faço o furo, mas não fecho o ponto. Novamente, faço o furo, puxo aqui a laçada atrás, desço mais um pouquinho, ó, faço um furinho aqui, 3, desço mais uma vez, 4, aí eu subo aqui no quinto para ficar no mesmo nível do terceiro, na mesma altura. Ficou aqui, ó. E agora os outros 2, que são iguais aos 2 furos do início. Então, vai ficar um total de 7 pontos aqui, sem serem fechados. Dou a primeira laçada, fecho os 2 de uma vez, e vou dando laçadas e fechando cada ponto, um por vez. Cada laçada, eu fecho um ponto, até dar um total de 7 laçadas e 7 pontos fechados. Fica tipo um arquinho aqui. A gente faz 5 correntinhas, que é para fechar esse caseado. Entre aqui, ó, nesses 2 últimos, entre um ponto e outro, eu passo a agulha e faço um ponto baixíssimo. E assim eu fecho o caseado. E olha como vai ficar na parte de trás, que bonita. Então, aqui a gente vai fazer a repetição em volta de todo o pano de prato da mesma forma. Lembrando sempre que são 5 correntinhas de separação. Olha como fica lindo, gente, esse caseado. Ele requer um pouquinho mais de atenção, mas ele fica bem bonito, tanto na parte da frente como na parte de trás. Fiz aqui nessa lateral e cheguei aqui no cantinho novamente para estar fazendo junto com vocês. Aqui eu fiz 5 correntinhas. Eu vou fazer o mesmo processo aqui de todo o caseado. Faço aqui o meu primeiro furinho, faço o segundo, o terceiro eu já faço um pouquinho mais abaixo. O quarto eu faço mais abaixo ainda, que é para ficar essa parte aqui, assim, ó. Então, eu fiz aqui, agora o quinto eu faço na altura do terceiro, como se fosse uma escadinha, tá vendo? E agora, os outros 2, eu faço com espaço menor ainda, um ao lado do outro. Lembrando que aqui eu tô fazendo o cantinho do pano de prato, mas se de repente você não gosta desse jeito, não quer, você pode fazer da forma que eu ensino nos outros vídeos ou da forma que você já faz somente nas laterais, se não quiser fazer no cantinho dos panos de prato. Aqui, a primeira laçada eu puxo os 2 pontos de uma vez.
Na segunda laçada eu puxo o outro, e cada laçada que eu for dando, eu vou puxando um ponto para fechar aqui esses pontos que estão abertos. Então, aqui eu vou fazendo a laçada agora e vou fechando cada pontinho desses aqui. Vou fazer agora aqui as 5 correntinhas para fechar o caseado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui entre esses dois últimos pontos aqui, ó. Os dois pontos que tem um espaço menor, com ponto baixíssimo, eu vou fechar aqui, ó. Então, ficou desse jeito aqui o cantinho do pano de prato. Da mesma forma das laterais, ficou desse jeito. Agora, eu sigo fazendo da mesma forma, as 5 correntinhas. Lembrando sempre que o primeiro e o segundo furinho são um ao lado do outro. O terceiro, eu desço um pouquinho mais. O quarto, eu desço um pouquinho mais. Já o quinto, eu faço na altura do terceiro. Olha, pra ficar desse jeito. E os dois aqui, últimos, o sexto e o sétimo, aqui do lado. Então, agora, na primeira laçada, eu puxo esses dois. Na próxima laçada, eu puxo mais um. E assim, eu vou fazendo cada laçada, eu vou puxando um ponto. Até passar por todas as argolinhas. Fica desse jeito aqui. Conto 5 correntinhas. E vou colocar entre esses dois pontos aqui, coloco a agulha para fazer um ponto baixíssimo, fechando assim o caseado. Porque essas 5 correntinhas aqui, ela dá um apoio para ficar esses pontos assim, ó. E olha como fica o canto desse pano de prato. Eu achei que ficou bem diferente, bem bonito. Eu fiz em vários, de ontem para hoje, eu fiz em vários panos de prato esse caseado, em várias cores, e eu achei que ficou muito bonito. Já resolvi gravar para vocês. Novamente aqui eu faço um furinho, o segundo, o terceiro eu já desço um pouquinho mais, o quarto eu desço mais ainda, já o quinto eu coloco na altura do terceiro e vou puxando. Agora o sexto eu já subo um pouquinho aqui e o sétimo também aqui ao lado. Dou uma laçada, puxo os dois primeiros, cada laçada eu vou puxando um ponto, tendo o cuidado de puxar um ponto por vez. Aqui, um ponto cada laçada que eu dou. Então, aqui fica desse jeito. Agora eu faço as 5 correntinhas, ó, que eles ficam assim, como se o caseado tivesse todo caído aqui. As 5 correntinhas são pra fechar aqui. Entre esses dois últimos pontos, eu faço um ponto baixíssimo, fechando assim o caseado. Lembrando que esses panos de prato que eu utilizo, eles não têm a barrinha aqui em cima, tá? Então, não vai ficar curvado, não vai ficar fechado. Olha como fica a parte de trás. Então, eu vou fazer isso nos 4 cantinhos do pano de prato, dessa mesma forma que eu fiz aqui. E nas laterais, eu sigo com o caseado dessa mesma forma, sempre com 5 correntinhas de separação. Vou seguir fazendo aqui com 5 correntinhas de separação. Vou fazer aqui mais uma vez, tentar fazer bem devagar para explicar para vocês, bem devagar. Fiz aqui o meu primeiro furo, dou um espaço, faço aqui o segundo. Desço aqui um pouquinho, faço o terceiro. Desço mais um pouquinho para fazer o quarto. Vou puxando aqui a linha, mas não puxo muito para não ficar muito folgado. Agora o quinto eu faço aqui na mesma direção do terceiro, para ficar assim, ó. E agora eu subo aqui a linha e faço aqui o meu furo desse lado e aqui o de número 7. Com um total, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolinhas. A primeira laçada eu puxo aqui os 2, na segunda laçada eu puxo um, na terceira eu puxo mais um, e aí eu vou dando laçada e vou fechando cada ponto. Cada laçada eu fecho aqui um ponto até fechar aqui tudo. Chego aqui, eu vou fazer 5 correntinhas para poder fechar aqui o caseado com esses dois aqui, ó. Entre esses dois últimos aqui, eu passo a agulha aqui por dentro deles e fecho com um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui em volta, ó, do meu pano de prato, já tô aqui na parte de baixo, que é a parte onde a gente faz o barradinho. Eu tô fazendo o mesmo caseado aqui nessa parte onde faz o barradinho. Então, vou fazer até chegar aqui
no finalzinho. Eu vou mostrando pra vocês. Cheguei aqui no finalzinho do trabalho, ó, fiz aqui minhas correntinhas, vou aqui nesse primeiro ponto, com ponto baixíssimo, vou fechar aqui esses caseados, faço uma correntinha e vou queimar aqui o meu fio, porque é fio de polipropileno, e vou colocar essa parte aqui, ó, pra trás. Vou pressionar aqui com isqueiro e tá concluído aqui, gente, o meu caseado no meu pano de prato. Olha que lindo. Fiz aqui em volta de todo o pano de prata. Vou organizar aqui e já mostro pra vocês. Olha que lindo que ficou esse caseado, gente. Fiz aqui, ó, nos cantinhos do pano de prato dessa forma. Eu gostei bastante esse cantinho aqui. Eu achei que ficou lindo o caseado nesse pano de prato. É um caseado diferente, exclusivo aqui do canal. Fiz nos 4 cantinhos da mesma forma. Olha que lindo. Muito que vocês comentassem sobre esse caseado, se vocês gostaram, a parte de dentro como fica linda. E tá aqui a aula concluída. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, tá bom? E até a próxima aula. Procurar estar trazendo caseados bem bonitos e exclusivos aqui pra vocês. Não esquece de deixar o like e também o seu comentário.